Atenção. Bem, como é que está o som? Ouvem? Alô? Atenção. Por favor. Bem, então, com muito prazer aqui que eu inicio essa primeira audiência pública a respeito de discutir o futuro da Previdência Complementar, e espero que essa seja a primeira de uma sequência de reuniões que venhamos a estabelecer. Qual o intuito dessas audiências públicas? O intuito é que ouçamos a sociedade, tá? Então, muito provavelmente, até o final, na última das audiências públicas, ninguém do governo vai fazer apresentação, né? As apresentações serão, essa é pelo menos a nossa intenção inicial, as apresentações serão de especialistas, ou até já participaram antes do governo, de governos, né, mas não estão agora em governos, organismos internacionais, quer dizer, comentando sobre diversos aspectos aí da Previdência Complementar para perceber como que a sociedade, como que os especialistas, os expertos na área, observam como o segmento de Previdência Complementar pode vir a se expandir, né? Essas audiências são gravadas, então tudo vai ser gravado e mais tarde vai ficar disponível na internet para ter uma memória. Quem quiser ver, né, pode ter toda essa apresentação, toda a audiência vista por meio de internet. Como vai ser dividido hoje? A gente pretende, na primeira hora e meia, né, dessa audiência pública, ter a apresentação de 3 expoentes, né, na área de Previdência Complementar, né, são pessoas já bastante conhecidas. O primeiro expoente vai ser o professor da USP também, ele, na época que eu era mais pesquisador, né, eu acho que eu volto a ser também em breve, né, aí o Luiz ali, a gente até, alguns seminários, até nós participamos conjuntamente. Então, com certeza uma pessoa já de longa data aí também nessa área de previdência trabalhando. Na sequência, o Adacir, que fala, né, também Adacir Reis, também uma pessoa já bastante conhecida, já foi secretário de Previdência Complementar na época, né, em 2003 até 2005, mais ou menos, né, 2006. E eu me lembro, né, Adacir, a gente estava lembrando aqui agora, a própria semente da FUNPRESP apareceu em trocas de ideias que a gente teve em algumas reuniões e observando modelos estrangeiros, né, que aí foi interessante essa experiência. E aí fecha, né, esse primeiro ciclo de debates com também o consultor, diretor da Mercer, também uma pessoa já bastante conhecida aí na área, o Antônio Gazzoni, e fecham-se as 3 apresentações, 30 minutos para cada um. Eu vou controlar bastante o tempo, tá, aqui, tá? Tem um limite de tolerância não muito grande em relação a isso. Daí, a gente pretende dar um intervalo para um coffee break, para socialização, networking aqui de todos, né? Por volta de uns 20 minutos, meia hora. Na sequência, nós retomamos para que haja debate aqui. Eu vou só moderar, os outros 3 vão debater um pouco mais e se encerra mais no horário do almoço. Então, vamos iniciar. Então, vou pedir para o Luiz Afonso iniciar a sua apresentação. Por favor, Luiz. Tem água.
Bem, bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui. Gostaria de agradecer o convite feito pelo Paulo César dos Santos, da Subsecretaria de Previdência Complementar, ao secretário Marcelo Caetano, que tem feito um trabalho extremamente expressivo, extremamente importante, às vezes mal compreendido, mas extremamente relevante para toda a sociedade, para todos nós que estamos aqui, e principalmente para as gerações futuras, que acho que, em boa parte, é o que a gente vai tratar nessa apresentação de hoje, de todos nós. Então, o tema da minha apresentação eu coloquei como futuro da Previdência Complementar algumas considerações. Eu fiquei um pouco preocupado, normalmente nesse tipo de apresentação a gente apresenta muitas certezas e muitas frases afirmativas. À medida que eu preparava a apresentação, eu vi que eu tinha muito mais dúvidas e preocupações. Mas eu imagino que eu compartilho com vocês boa parte dessas dúvidas e dessas preocupações em relação ao futuro. Para cima. Pronto. Então, a agenda eu vou dividir em 2 pedaços só. Eu vou chamar de múltiplos desafios e alguns insights. Então, a primeira parte, que eu vou chamar de múltiplos desafios, é o seguinte: se a gente entende previdência, eu acho que em nenhum momento, e assim, em vários momentos do tempo, a sociedade brasileira cometeu um erro, que foi não discutir a previdência de maneira integrada. Ou seja, a gente sempre tratou de alguns pedaços, só da previdência social, só da previdência complementar, e acho que se nós pensamos na questão do gerenciamento de riscos ao longo do ciclo de vida das pessoas, é importante que previdência social e previdência complementar estejam colocadas e entendidas de maneira conjunta. Então, acho que é um ponto importante para a gente pensar, porque a gente não consegue pensar a previdência complementar se não olharmos primeiro para a previdência básica. Então, o primeiro ponto que todos nós sabemos e que está na origem, por trás de muitos problemas, são as mudanças muito rápidas na estrutura demográfica do Brasil. Então, essa tabela sumariza, e eu nem vou entrar muito em detalhe em relação ao que acontece com o Brasil, mas ela sumariza a composição demográfica do Brasil ao longo de 2010 até 2060. Então, conforme vocês veem aí, a proporção de jovens ela tende a cair ao longo do tempo, a proporção de idosos ela aumenta muito rapidamente, ela aumenta mais rápido que a de outros países, ou seja, todo o processo de envelhecimento que outros países, principalmente os países desenvolvidos, enfrentaram, nós enfrentamos e enfrentaremos com uma diferença, muito mais rapidamente do que eles. E com uma preocupação, uma dificuldade crônica que o Brasil tem de fazer reformas estruturais e se adaptar a mudanças que certamente vão acontecer. Então, como eu tinha dito, nós não estamos sozinhos. Se a gente olha para fora, em previdência, às vezes a gente precisa olhar para fora para ter uma referência do que está acontecendo. Então, acho que a mensagem é: nós não estamos sozinhos. Se nós olhamos os países da OECD, todos os 34 países de 2000 para cá fizeram algum tipo de reforma. Alguns deles mais de uma vez. Alguns deles de maneira antecipada, com mais sucesso. Outros, como a Grécia, como a Espanha, tiveram muito mais dificuldade de fazer reformas e fizeram por um aperto fiscal muito maior e muito mais pesado. Se a gente olha a história recente do Brasil, ou seja, do Fernando Henrique para cá, do período de estabilização, todos os governos fizeram algum tipo de reforma ou colocaram algum tipo de proposição de reforma em cima da mesa. Então, acho que isso é uma evidência muito clara do tipo de problema que a gente tem. E aí, se a gente olha essas reformas, aí tem 2 pontos. Então, quando a gente pensa em previdência, tanto básica quanto complementar, o que a gente está tratando aqui é do compartilhamento de riscos entre indivíduos e entre gerações, e indivíduos das mesmas gerações. Se a gente olha as reformas que aconteceram na América Latina ao longo dos anos 80 e 90, principalmente, boa parte dessas reformas colocou um peso maior do risco nas costas dos indivíduos, principalmente por meio dos planos de contribuição definida. No caso do Brasil, a gente não teve um movimento dessa natureza. Pelo contrário, a parte mais básica da proteção social, ela se expandiu bastante, principalmente pós-Constituição de 88.
E na Previdência Complementar, a gente tem uma tendência muito clara, até por questões de legislação, da migração dos planos de benefício definido para os planos de contribuição definida. Ou seja, a gente tem uma mudança na divisão dos riscos associados a todas as etapas do ciclo de vida. E aí a gente tem um problema macro, a gente tem um problema muito complicado e muito difícil de resolver. Então, se a gente olha de 2000 para cá, a gente tem uma taxa de crescimento do PIB da ordem de 2,5%. E essa taxa ainda é muito influenciada pelo período que vai de 2004 a 2007, 2014, mais ou menos, que foi um período muito bem sucedido nesse sentido, mas ele tem instabilidades muito grandes e a gente tem um problema crônico. Isso não é de hoje, isso não é da história recente do país. Nosso problema é um nível de poupança interna, de poupança doméstica muito baixo. Então, dentro, digamos, da corrente econômica ao qual eu me filio, né, esse é o ponto principal, é o baixo nível de investimento que a gente tem. O baixo nível de investimento é originado principalmente do baixo nível de poupança interna. E esse baixo nível de poupança interna está associado fundamentalmente a questões de planejamento de futuro e a questões previdenciárias. E aí, por que isso acontece? Então, dentro da minha visão, a gente tem um problema de poupança, que se materializa na questão agregada, e esse problema nasce, em parte, das questões individuais e do desenho do sistema que a gente tem. Então, se a gente olha a estrutura de proteção social do Brasil, e principalmente compara essa estrutura com a de outros países, da América Latina, que são nossos vizinhos mais próximos, a gente tem um sistema que oferece seguro social para quase